Olá, estamos hoje aqui nos estúdios da TV Meio Ambiente com o engenheiro Marco Antônio Fujihara. Marco Antônio é hoje diretor da Ki Associados, que é uma consultoria e também um apoio aos investimentos. Também faz parte do painel intergovernamental de mudanças climáticas ligado à ONU e é um dos grandes especialistas brasileiros em mercado de carbono. Marco Antônio, o que é o mercado de carbono? De onde vem essa ideia de comercializar o ar? Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa, o mercado de carbono não é comercializar o ar, é comercializar uma redução de uma emissão. Na verdade, essa coisa surge em 98, com o protocolo de Kyoto, onde se discutia qual era a maneira mais barata de reduzir as emissões. Porque se chegou à conclusão que, perigosamente, em 98, o nível de emissões antrópicas no mundo estava crescendo muito, principalmente o nível de emissões ligadas a gases de efeito estufa. Com isso, se criaram 3 mecanismos de reduções de emissões. O primeiro mecanismo foi o mecanismo chamado Emissions Trading, que é um mecanismo que funciona dentro da Europa e que se podia comercializar a redução de emissões de um lado, compensar quem não fizesse essa redução de outro. O segundo mecanismo chamado Joint Implementation, que era muito ligado aos países do leste europeu e à Europa. E o terceiro mecanismo, que é o mecanismo de desenvolvimento limpo. O mecanismo de desenvolvimento limpo, na verdade, foi criado para que os países em desenvolvimento pudessem reduzir essas emissões e, ao reduzir essas emissões, transacionar essas reduções de emissões com os países desenvolvidos. Então, todo e qualquer projeto que a gente fizesse nos países em desenvolvimento poderia ser quantificada essa redução de emissão, de gases de efeito estufa, claro, e transacionadas com um país que não tivesse essa possibilidade de reduzir ou que fosse mais caro essa redução. E essa era uma ideia brasileira, né? Isso foi uma proposta brasileira lá atrás. O Brasil discutiu muito, porque, na verdade, qual era a grande solução? Qual é o grande ovo de Colombo disso? É que a maneira mais barata de reduzir as emissões no planeta é tendo um comércio de reduções de emissões. Quer dizer, você financia, de um lado do mundo, uma iniciativa para o reflorestamento ou manutenção de uma floresta. Não, você não financia, é mais legal que isso. Quer dizer, você não financia, você vende. Então, eu crio uma redução de emissões de 10 toneladas, por exemplo, fazendo gerando energia renovável no aterro sanitário. Essa emissão que foi evitada eu quantifico e vendo essa redução de emissões para a França, por exemplo. Então, ao vender isso, eu estou me financiando, mas na verdade, eu estou criando um produto novo, eu estou criando um produto que chama reduções de emissões de carbono. Essa coisa ficou convencionalmente chamada de crédito de carbono, porque é isso. Eu estou me creditando de um lado e estou debitando do outro. Você precisa, nessa operação econômica, de um intermediário, de um banco, de uma bolsa? Você pode... Hoje, por exemplo, existem vários intermediários que fazem isso na Europa, vários bancos de investimento que fazem isso. Existem até bolsas específicas na Europa que trabalham com isso, que cotam isso. Porque, de certa maneira, as empresas perceberam que essa é a maneira mais efetiva em termos de custo de reduzir as emissões. Porque você podia pôr um filtro na empresa da França, então, isso ia custar, sei lá, $100 a tonelada. Se eu comprar a redução de um aterro sanitário no Brasil, custa 20. Então, na verdade, é a maneira mais efetiva de reduzir as emissões. E esses acordos, eles estão funcionando? Eu acho que é uma maneira pela qual as empresas vão ter que passar. Ou elas vão reduzir as suas emissões, porque os acordos multilaterais vão assim o determinar, ou porque outras forças do mercado, como consumidores e investidores, vão assim determinar. No fundo, eu entendo que hoje existe uma série de iniciativas empresariais, iniciativas subnacionais, como a Califórnia nos Estados Unidos, como o Acre no Brasil, que pretendem reduzir essas emissões e que podem transacionar isso independente dos acordos multilaterais. Como é que seria a operação, por exemplo, no Acre? As operações são muito simples, é a mesma coisa, o princípio é o mesmo do protocolo de Kyoto. Você cria reduções de emissões de um lado que possam ser transacionáveis com outras, com quem não pode reduzir essas emissões, no caso, as empresas da Califórnia. Então, empresas da Califórnia compram iniciativas, financiam iniciativas aqui no Compram reduções de emissões. Por que intermédio? Você pode ter um banco intermediando essa transação, você pode ter uma empresa, independente de qualquer coisa. O conceito é que, ao comprar uma redução de emissões no Acre, é mais barato do que eu reduzir as emissões na Califórnia. É tudo uma questão econômica.
É tudo uma questão econômica, entre aspas, porque, na verdade, é uma questão econômica onde o custo de oportunidade de reduzir é menor. Você pode fazer outros tipos de redução, por exemplo, macroeconomicamente, eu posso pensar que o Estado possa determinar uma taxa para reduzir as emissões. Sim. Mas eu acho que isso vai impactar muito mais nas empresas do que se ela transacionar em si as suas reduções de emissões. Então, na verdade, o que se pretende é que o Estado crie instrumentos econômicos que favoreçam as transações de reduções de emissões, para que, ao favorecer, você tenha um custo menor na redução e, consequentemente, impacto menos na sua economia. Olha, para que isso funcione é preciso, como se trata do clima, como se trata de uma coisa global, é preciso da motivação multilateral. Eu sou muito cético com relação às motivações multilaterais, eu sou mais cético com relação às motivações mercadológicas, eu sou mais pragmático nisso. O ceticismo das negociações multilaterais vem do próprio Copenhague, que foi uma coisa muito complicada do ponto de vista de multilateralidade. Estava todo mundo sentado numa mesa e todo mundo foi embora para casa sem resolver nada. No fundo, há uma grande resistência dos países em desenvolvimento em aderirem a um acordo que possa gerar um tipo de compromisso de redução deles, aí incluindo Brasil, Índia, China, México, África do Sul, Coreia do Sul. De outro lado, não há motivação nenhuma para promover reduções de emissões hoje na Europa, dada a crise macroeconômica que você tem hoje no continente. Então, como fazer para resolver esse impasse? Eu acho que esse impasse não vai ser resolvido numa mesa multilateral, ela vai ser resolvido na questão individual das suas empresas vis-à-vis os seus consumidores, vis-à-vis os seus investidores, ou na questão subnacional, como Califórnia e Acre. Ou ainda na questão bilateral, por exemplo, o Japão hoje propõe mecanismos bilaterais de desenvolver isso. Então eu acho que tem outras formas que não necessariamente Kyoto ser prorrogado. A prorrogação de Kyoto, para mim, seria um negócio ótimo, porém eu não creio que existam condições políticas à mesa necessárias para que isso aconteça. O Marco Antônio costuma dizer que tem duas forças que governam todas as outras questões da economia. De um lado, o consumidor, com o seu poder de escolha, e do outro lado, o investidor, com o seu poder de aporte. Eu acho que essas são as grandes coisas. Que se a gente conseguir compreender o que o capital, o que o consumidor está pretendendo e tal, e o que o investidor, que tem o poder do capital, aplicando nessas empresas, pode fazer, eu acho que aí sim você tem uma questão que pode avançar mais rápido, não só em reduções de emissões, mas em toda a questão da sustentabilidade. Todos os programas de responsabilidade social corporativa que visam somente a maquiagem das suas coisas já está caindo por terra, né? Essa tal do greenwashing já está acabando. O que está acontecendo é que o consumidor está ficando mais exigente e os investidores estão ficando mais exigentes. Então, acho que as empresas vão ter que ter uma nova postura, ter uma postura mais proativa em cima disso do que simplesmente ter uma postura reativa. Bom, é interessante porque você representa 3 setores. Marco Antônio Fujihara já foi do governo, como diretor do IBAMA, lá nos idos da década de 1992, quando aconteceu a Eco 92 aqui. Depois você você representa a academia no IPCC, que é no painel intergovernamental de mudanças climáticas. E como engenheiro supervisor da consultoria, você lida com as empresas. Qual é o ator mais complicado nessas negociações de que nós estamos falando agora? Nas negociações multilaterais, sempre o ator mais complicado são os governos, até porque os governos são representados na reunião multilateral. Os governos é que sentam à mesa. No fundo, o setor privado não senta à mesa. No fundo, a academia não senta à mesa. Então, nas negociações multilaterais, os governos é que têm que ser proativos. Por outro lado, eu acho que fora das negociações multilaterais, no mundo real, você tem outros atores que têm tão importância quanto. Quer dizer, o setor privado tem um papel absolutamente importante no sentido de ser vanguarda, demonstrar que é possível fazê-lo, demonstrar que o consumidor exigente pode ser respondido a contento, que o investidor exigente pode ser respondido a contento. Quer dizer, eu acho que o setor privado tem um papel absolutamente importante de ser até a vanguarda desse processo. E em muitos casos Você tem empresas hoje que são vanguardas desse processo. Por outro lado, você tem a academia ela tem um papel muito mais de reflexão, um papel de entender esses atores e reflexionar sobre esse mundo real. Mas eu acho que o papel mais importante hoje, fora das negociações multilaterais, cabe ao setor privado, de dar o exemplo que é possível fazê-lo. De dar o exemplo, com boas práticas. Boas práticas, como que você ordena essa questão dentro, por exemplo, do mercado de capitais. O mercado de capitais hoje é um tipo diferente de mercado de capitais de que existia 10 anos atrás, ou que existia 5 anos atrás. Quer dizer, o mercado de capitais hoje passa a dar valor à sustentabilidade como um quesito importante
do seu dia a dia. Antigamente não se falava disso. Você tem indicadores de sustentabilidade na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Nova York, e as empresas que participam desses indicadores de sustentabilidade necessariamente têm um valor nominal maior. Necessariamente, é fazer continha simples e básica. Então, se você tem como demonstrar para os seus investidores e para os seus consumidores que você é sustentável, que você consegue levar essa coisa adiante, necessariamente você tem um valor maior que o mercado te reconhece. Agora, do ponto de vista, você dizia aqui que o governo necessariamente é um fator impeditivo. Durante muito tempo, o Brasil e as políticas públicas do governo foram incentivadores de desmatamento, mas eu acho que é um outro contexto histórico, sabe? Acho que eu acho que a gente precisa dividir essas coisas em contextos históricos. Quer dizer, vou te dar um exemplo para você entender. Outro dia eu estava lendo no jornal que tem um grupo de congoleses promovendo uma ação criminal contra o Verger, que escreveu o Tintim, porque Tintim era racista no Congo e tal. Pô, o cara escreveu aquilo em 1938, era um outro contexto, um outro mundo. Na verdade, se a gente pegar as políticas públicas da década de 70 no Brasil, era um outro contexto, era um outro mundo. A gente queria o desenvolvimento a qualquer custo, existia um formato de desenvolvimento vigente no mundo diferente, então as políticas públicas daquela época refletem isso. Hoje, eu acho que você tem um novo formato de enxergar tudo isso e tem que refletir de outra maneira. Então, as políticas públicas têm que necessariamente incorporar essas variáveis novas. E como estamos no Brasil? Eu acho que a gente tem muitas coisas que a gente avançou e muitas coisas que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Eu acho que na política florestal, por exemplo, a gente tem muito o que fazer ainda. A gente não deixou muita coisa de lado. Essa discussão do novo Código Florestal é uma discussão absolutamente importante. O Brasil precisa saber que rumo vai. E não é uma discussão entre ambientalistas e não ambientalistas, é uma discussão do que a gente quer ser quando crescer, do que o Brasil quer ser quando crescer. Eu costumo dizer que o Brasil é o único país que tem nome de árvore, né? E nem nisso a gente consegue tirar vantagem, né? Então, como é que a gente faz isso? Eu acho que na discussão, por exemplo, das políticas de resíduos sólidos, a gente teve um avanço muito grande com a Política Nacional de Resíduos Sólidos agora. Quer dizer, eu acho que tem alguns avanços e algumas coisas que estão meio patinando. O Código Florestal está meio patinando, e o resíduos sólidos a gente teve um avanço bastante grande depois de 20 anos, né? Ficou 20 anos a política de resíduos sólidos para ser implementada. Acho que a gente conseguiu um avanço. Agora, no caso específico das vantagens, por exemplo, a gente está falando de um mercado global. E aí, se um país não tem incentivos públicos, ele tem menor vantagem competitiva. Mas eu acho que você pode dar esse incentivo de várias maneiras. Eu acho que você pode, não é só simplesmente tirando impostos, eu acho que simplesmente tirar impostos é pouco inteligente. Eu acho que você pode criar incentivos de mercado. A política ambiental, por exemplo, a política ambiental brasileira sempre foi colocada no nível de comando e controle. O Estado tem o comando e controla as atividades do setor privado. Eu acho que a gente precisa começar a pensar diferente, né? A gente pode começar a pensar que o Estado pode regular mercados e não regular comando e controle das empresas. Regular mercados significa que, ao regular mercados, você pode colocar outros produtos na pauta, tipo carbono, por exemplo, tipo biodiversidade, por exemplo. Como se daria isso na prática? Eu acho que você tem que regular formatos tais que permitem que quem compra e quem vende tenham segurança na sua transação. A regulação do mercado de carbono a nível internacional foi feita pelo Protocolo de Quioto. Por que a gente não cria uma coisa parecida no Brasil entre os estados brasileiros? Como se daria, por exemplo, no Pará? Isso, é a mesma coisa. O princípio é o mesmo de Quioto, só que aplicado à realidade brasileira. Reduzir as emissões. Reduzir as emissões de um lado que possam compensar de outro, da mesma maneira. Eu acho que isso seria um custo efetivo menor para as empresas do que colocar impostos e taxas nas emissões das empresas. Ou seja, empresas do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal financiando iniciativas... Na Amazônia. Amazônia. Eu acho que isso seria uma coisa mais razoável do que ficar falando sempre em comando e controle do Estado. Eu acho que isso, já tem algumas iniciativas parecidas já andando, por exemplo, a questão da reserva legal já se falou um pouco disso, os ruralistas entraram firme nessa discussão, os ambientalistas também, mas eu acho que a gente vai chegar ao meio termo, que possa conduzir para um processo desse tipo no país. Eu acho que a gente chega lá. Você hoje é ambientalista, desenvolvimentista? Não, eu acho que esse rótulo não existe. Eu acho que a gente precisa pensar que a gente precisa fazer uma coisa direito para gerações futuras. Eu acho que hoje os ambientalistas não estão contra os ruralistas, eles estão a favor de um modelo de desenvolvimento diferente. Os ruralistas ainda estão presos em muitas coisas, mas eu acho que a gente precisa ser a favor do que a gente quer ser quando crescer. Eu quero ser um país legal, eu quero ser um país que honre o nome de uma árvore que a gente tem, eu quero ser um país bacana. E as minhas filhas têm um país melhor para viver do que eu. Dentro dessa perspectiva, como é que você espera a Rio+20? Eu acho que a Rio+20 tem toda a condição para ser
para fazer um balanço do que foi a Rio 92 e do que isso foi hoje. Mas existe uma resistência muito grande nas organizações multilaterais e mesmo nos estados a discutir esse gap. Porque, na verdade, a Rio 92 foi um marco conceitual, onde a gente colocou a Agenda 21 na prática, a gente colocou uma série de coisas conceitualmente na mesa. O protocolo de Kyoto veio com uma iniciativa. O protocolo de Kyoto de 98 é fruto da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas de 94. Então, que nasceu da Rio 92. Então, no fundo, acho que a gente tem uma série de coisas que a gente avançou, mas uma série de coisas que não avançaram, porque, na verdade, não deu para avançar tudo, né? Pontuemos, quais são essas? A questão da biodiversidade, acho que a gente está muito aquém de discutir ainda mecanismos como o Kyoto em biodiversidade. A questão mesmo do protocolo. Não adiantou a gente ter um baita avanço até 98 se hoje a gente está tendo um retrocesso desse processo. Então, eu entendo que cada dia mais a Rio +20 pode e deve ser um foco de colocar coisas à mesa de melhores práticas e não mais de discutir conceitos. Eu acho que as empresas, os governos tinham que apresentar o que estão fazendo de fato e o que não estão fazendo. Não mais discutir o conceito blá blá blá, Y, blá blá blá, X, porque isso já acabou. Isso já foi discutido no Rio 92. O que tem que ser colocado agora é quais as melhores práticas que eu faço isso acontecer. De forma a ter uma economia pujante, de forma a ter inclusão social e de forma a ter cuidado, trabalho decente e cuidado com o ambiente, com o entorno. Né? Que é aqui na esquina, que é na cidade. Exatamente, mas eu acho que isso a gente pode fazer. Quer dizer, não é mais discutir o conceito blá blá blá, Y, quer dizer, é discutir o que a gente está fazendo e como é que a gente pode fazer melhor. Quer dizer, os estados, o setor privado, as ONGs. Eu acho que as ONGs cumprem um papel absolutamente importante no sentido de ter uma expressão em francês que chama la tire la tête, que é um tira na cabeça, um policial na cabeça. Eu acho que as ONGs cumprem o papel de ser um policial na cabeça do Estado, um policial na cabeça do setor privado, para entender o que está acontecendo de fato. Eu acho que cada um tem o seu papel aqui, e mais importante do que isso é andar com melhores práticas e não mais com conceitos vagos e esotéricos. Perfeito. Então é com essa recomendação que a gente segue por aí. E muito obrigada, Marco Antônio Fujihara, um grande especialista em mercado de carbono. Obrigada pela audiência. Obrigado. Até a próxima.